paz do Senhor, irmãos. Nessa oportunidade estaremos estudando a lição de número 2 do quarto trimestre. Isso, irmãos, é apenas um resumo para dar uma visão panorâmica aos professores e alunos das nossas lições, tá? Esse projeto não deseja, não quer, não pode substituir de forma alguma as aulas presenciais aos domingos. Posto isso, vamos aqui ao título da lição 2, que é o valor do planejamento na vida do cristão, a ser ministrada no dia 14 de outubro de 2018. Irmãos, em Lucas 14, 28 até 32, Jesus nos fala sobre a construção de uma torre e que quando alguém vai construir uma torre, ele tem que primeiro se assentar e fazer as contas para ver se vai poder terminar o projeto. Nesse texto, ele também fala que quando o rei vai à guerra, ele tem que primeiro sentar e fazer contas, ver se o tamanho do seu exército é equivalente ao tamanho do inimigo ou superior. Caso contrário, ele manda embaixadores para estabelecer a paz antes da guerra. Então, irmãos, o próprio Senhor Jesus Cristo nos mostrou a necessidade de se planejar. Portanto, vejamos o que podemos aprender nesta lição textual. E disse ao rei: se é do agrado do rei, e se o teu servo é aceito em tua presença, peço-te que me envies a Judá, a cidade dos sepulcros de meus pais, para que eu a edifique. Neemias, capítulo 2, versículo 5. O conteúdo do textuário estará sendo comentado no item 1 da lição. A verdade aplicada diz que em tempo de muito ativismo e imediatismo, é preciso resgatar a prática da oração, da reflexão e do planejamento. No Salmo 131, o salmista diz que ele fez calar e sossegar a sua alma. Por quê? Porque a gente precisa, irmãos, de parar para refletir, para poder pensar, para que a gente possa planejar com clareza e com bom êxito. Textos de referência: Neemias capítulo 2, versículos de 1 a 4. Irmãos, após ler esses textos, a gente vê que o coração do homem pode fazer planos, mas a resposta certa, ela vem dos lábios do Senhor. Provérbios 16, 1. Objetivos da lição: enfatizar o valor do trabalho em grupo, mostrar a necessidade de se responder adequadamente às ocasiões, destacar a importância do planejamento na vida do cristão. Introdução: Neemias foi suficientemente sábio para aproveitar as oportunidades que Deus estava lhe proporcionando. Veremos também nesta lição o cuidado que ele teve quando finalmente chegou a Jerusalém. Irmãos, oportunidade, lá no latim, significa seguir em direção ao porto. Ou seja, era um termo usado pelos marinheiros quando a maré e os ventos eram favoráveis para que a embarcação fosse levada até o porto. Daí o termo oportunidade. Além disso, irmãos, é importante a gente verificar uma frase do filósofo romano Sêneca. Ele diz que sorte é o que acontece quando a preparação encontra a oportunidade. Ponto 1 da lição: o valor das respostas inteligentes. A narrativa do grande banquete nos faz refletir sobre o que levar o rei a dedicar atenção ao semblante de Neemias. Apenas por uma intervenção divina, isso seria possível. Ao ser questionado pelo rei, apesar de temeroso, Neemias não se deixou ser dominado pelo medo e, aproveitando a oportunidade, expôs o seu caso. Da mesma forma, o cristão deve estar atento a todas as chances que lhe aparecem. Item 1.1. Deus aguçou o olhar do rei. Irmãos, dizem que há 3 coisas na vida que nunca voltam: a flecha lançada, a palavra pronunciada e a oportunidade perdida. Neemias, ele ficou do mês de Quisleu a Nisan, ou seja, ficou 4 meses no calendário judaico e esperando a oportunidade para fazer algo em favor do seu povo. E ele aproveitou a ocasião do banquete para chamar a atenção do rei. E, sob o risco de vida, viu a oportunidade que Deus lhe estava dando para conseguir o seu grande objetivo, mas não sem antes orar ao Todo-Poderoso. Item 1.2.
o valor em responder com sabedoria. Em primeiro lugar, Neemias reafirmou a sua lealdade ao rei usando a expressão "Viva o rei para sempre". E em segundo lugar, procurou tocar no coração do rei, mencionando a situação do lugar dos sepulcros de seus pais, apelando pelo apreço que os persas davam aos seus ancestrais, e dessa forma conquistar a simpatia do soberano para a sua causa. 1.3. Evitar polêmicas desnecessárias. Provérbios 25:11 diz: "Como maçãs de ouro em salvas de prata, assim é a palavra dita a seu tempo". Ainda no livro de Provérbios, no capítulo 10, versículo 19, diz: "Na multidão de palavras não falta pecado, mas o que modera os seus lábios é sábio". Neemias, ele foi breve e preciso e aproveitou o cheque em branco oferecido pelo rei para pedir o necessário e suficiente, isto é, nem mais nem menos do que precisava, pois planejou-se devidamente para essa ocasião. Item 2. A importância do planejamento. Neste tópico, abordaremos sobre a importância do planejamento. Quais aspectos podem contribuir para que se obtenha êxito numa empreitada? Vejamos o que a história de Neemias tem a nos ensinar. 2.1. Conhecendo o homem. Neemias aproveitou-se da convivência com o rei para observar a sua personalidade, suas preferências, seus valores, enfim, a sua forma de ser, pensar e agir, para que dessa forma aumentasse as suas chances de ser bem-sucedido na sua petição. É por isso, irmãos, que devemos conhecer a Deus, principalmente pela sua palavra revelada, com a finalidade de sermos bem-sucedidos na nossa caminhada cristã. Item 2.2. Conhecendo a cultura de sua época. Neemias sabia que o único fator que poderia unir os seus irmãos no grande objetivo de restaurar a sua identidade nacional era o culto ao grande Eu Sou o que Sou, que se revelou a Moisés no Monte Sinai. Os judeus, após o exílio, começaram a se dispersar, mas era necessário estarem unidos. Não poderiam esquecer que Deus os tinha escolhido como nação messiânica. Daí a grande preocupação de Neemias com a restauração da sua nação. 2.3. Mantendo Deus presente em seus planos. Como cristãos, devemos também ser cidadãos responsáveis. Neemias tinha consciência que sem Deus nada é possível fazer, mas nem por isso poderia se mostrar desrespeitoso com o rei e dirigiu-se a ele usando a expressão "se é do agrado do rei", lá no capítulo 2, versículo 5. E ele sabia que servir a Deus inclui o respeito às autoridades, obviamente, dentro dos limites estabelecidos pela palavra de Deus. Item 3. Estudando o terreno. Planejar exige parar, pensar e decidir o que é importante para se alcançar o objetivo. O planejamento facilita o trabalho porque nos obriga a realizar uma síntese sobre a atividade a ser feita. Neemias foi muito prudente ao examinar as redondezas. Capítulo 2, versículos de 11 a 16. Muitos têm sucumbido por tomarem atitudes precipitadas, colocando os pés pelas mãos, agindo no calor dos acontecimentos. É preciso, irmãos, refletir, ponderar, pesar os prós e os contras. Por isso, o exemplo de Neemias nos será muito útil. 3.1. Fazendo o que está ao nosso alcance. No livro de Neemias, há registro de pelo menos 10 de suas orações. Portanto, sabia que em tudo dependia de Deus, e assim sempre orava. Mas também sabia que deveria se esforçar e ter bom ânimo, conforme Josué, capítulo 1, versículo 18. E, obviamente, ele tinha consciência que tinha que fazer a sua parte. 3.2. Um círculo de confiança. Conforme Atos 10:34, Deus não faz acepção de pessoas. No entanto, não é prudente revelar nossos pensamentos e planos para qualquer um e em qualquer momento.
Neemias sabia bem disso e foi seletivo, conforme podemos ver no capítulo 2, dos versículos 12 e o versículo 16. E só depois é que falou o estritamente necessário e a quem de direito a respeito dos seus planos, conforme podemos observar no versículo 17 desse capítulo 2. Item 3.3. Falar com conhecimento de causa. Lendo o trecho do capítulo 2, do versículo 11 ao 15, nós vemos que Neemias não era negligente e que, antes de mais nada, foi pessoalmente fazer um levantamento sobre a situação dos muros e das portas da cidade, para que pudesse, então, falar com a liderança local sobre a sua missão. É por isso que devemos ser diligentes, cuidadosos e prudentes ao emitir uma opinião ou um veredito sobre qualquer coisa. Nós só devemos fazer isso quando temos a exata noção do que ocorreu ou do que está ocorrendo ou o que estará para acontecer. Conclusão. A história de Neemias nos mostra a importância de uma vida de constante preparo. Empreguemos nosso tempo em conhecer mais a Deus e não desprezemos o saber como lidar com o nosso próximo. Deus fez o homem para viver em sociedade, sendo abençoador de vidas. A paz do Senhor.